A aula de hoje é sobre nomenclatura de compostos orgânicos. Bora lá? Pessoal, sobre compostos orgânicos e a nomenclatura, beleza? Regra geral para a nomenclatura de compostos orgânicos, a gente vai usar aquela regrinha que faz assim, ó. Você vai colocar o prefixo que indica o número de carbonos, aí mais um infixo, que é a parte do meio do nome, que vai indicar o tipo de ligação, e o sufixo, a parte final, que vai indicar qual é a função respectiva da cadeia carbônica. Para isso, a gente vai precisar saber já a diferença de cadeia normal e cadeia ramificada. Nesse vídeo, parte número 1, a gente vai trabalhar com a nomenclatura dos compostos orgânicos hidrocarbonetos de cadeia normal. Olha só, pessoal, você vai ter que memorizar, isso é bom, você vai ter que fazer isso, vai ter que memorizar esses prefixos aqui referentes ao número de carbonos de 1 a 10 pelo menos. Então, 1 carbono a gente vai usar met, 2 carbonos et na cadeia, 3 carbonos prop, 4 but, 5 pente. 6 vai usar hex, 7 hept, 8 vai usar oct, 9 non e 10 vai usar dec. Memoriza. Vai ter que memorizar, isso aí vai fazer parte do teu aprendizado também, beleza? Infixo, que vai indicar o tipo de ligação. Quando tiver ligação simples e somente ligação simples entre os carbonos, a gente vai usar an. Se tiver pelo menos uma dupla ligação, você vai usar en. Professor, mas apareceram duas duplas, então você coloca di-en, duas duplas, di-en. Se tiver tripla, você vai colocar in, tá, mas se aparecer a dupla e a tripla, não tem problema nenhum. Você vai colocar em, depois vai colocar o in também. Você já vai ver que a gente vai ter que referenciar a posição, então não se preocupe por enquanto. E a função hidrocarboneto que a gente vai utilizar. Então no sufixo você vai colocar o para o hidrocarboneto. Existem outras funções, é claro, mas isso daí é para uma outra parte do vídeo. Estou dando um exemplo, ó, quando terminar com ol, a gente utiliza para álcool. Ona para acetona, al para aldeído, oico é de ácido e por aí vai. Tranquilo? Pessoal, aqui tem alguns exemplos, na verdade 7 exemplos para a gente trabalhar nomenclatura de cadeias normais. Então não é ramificado, então não tem lá o carbono terciário nem o quaternário nessa cadeia ainda, tá bom? Então vamos lá, qual que é a regra? Primeiro você vai identificar o número de carbonos, lembrando que eu estou trabalhando apenas com hidrocarbonetos, então por isso vocês estão notando que só tem carbono e hidrogênio nas cadeias que eu coloquei aqui. Então, primeiro passo, o que você vai fazer? Vai contar o número de carbonos que você tem. Então, vamos fazer assim, ó, aqui tem 1, 2, 3. Repare que todas essas aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, aqui eu coloquei 3 também, coloquei 3. Então, como essas cadeias, o exemplo número 1 até o número 5, todas elas têm 3, vamos lembrar. Um carbono você vai usar met, 2 et, 3 você vai usar prop. Então, essas cadeias são todas do tipo prop, tem 3 carbonos. Como é que eu vou fazer? Então essa daqui vai ser a prop, 3 carbonos. Entre os carbonos eu tenho apenas ligação simples, então eu vou colocar an, e o finalzinho eu vou colocar a letra O, que corresponde a hidrocarboneto. Então o nome é composto dessa maneira. Prop, o infixo, 3 carbonos, an, o infixo, entre os carbonos apenas ligação simples, e a letra O indicando que é um hidrocarboneto. Então o nome desse composto aqui é o propano. Vamos ver o de baixo? Vai ficar a mesma coisa, ó, 1, 2, 3, prop, para o número de carbonos, só que agora eu tenho, professor, mas eu tenho simples e a dupla. Só vai colocar o an se ele tiver apenas ligações simples. Se tiver u apenas, se apareceu uma, mas tem várias ligações simples. Eu tenho várias ligações simples e uma apenas ligação dupla, não tem problema, a referência é dupla. Veja só, não é ela que está chamando a atenção na cadeia, então ela é o destaque. Então você vai precisar referenciar a dupla ligação. Então eu vou colocar o em aqui e vamos lá para a letra O, que indica hidrocarboneto. Então se esse é o propano, esse aqui é o propeno. Já matou, né? Aqui vai ser o quê? Olha lá, ó, 3 carbonos, prop. Mas e a posição? Aqui é indiferente. Não vai causar uma diferença no modo como você começar a cadeia escrevendo a dupla aqui ou aqui. Aqui é a mesma coisa, a tripla aqui ou aqui. Não vai fazer diferença por enquanto. Quando fizer diferença, a gente vai referenciar a posição da ligação. Por enquanto não é necessário. Prop, aí eu tenho uma tripla ligação, in, e a terminação com a letra O. Esse daqui é o propino. Por enquanto eu mostrei só a cadeia normal aberta. Dá uma olhadinha nessas duas aqui. Cadeia normal do tipo fechado. Então, quando você tiver uma cadeia normal e fechada, você vai começar assim, ó, com o nome lá, ciclo,
E essas regras que a gente está aprendendo são todas em função do que a UPAC, a União Internacional de Química Pura e Aplicada, prediz. Então você vai fazer assim, ó, para a nossa língua, para a língua portuguesa, você vai emendar direto lá o nome com o número de carbonos. Então vai colocar ciclo 1, 2, 3, prop. Estou percebendo que entre os carbonos tem apenas a ligação simples, então eu vou colocar an e o finalzinho a letra O mais uma vez. Então esse é o ciclo propano, diferente do propano. Então olha só, uma cadeia fechada, mais uma vez, vou colocar ciclo 1, 2, 3, prop. Nessa cadeia o que está chamando a atenção é a dupla ligação, então a gente vai colocar lá em, não precisa referenciar a posição, independente se você tivesse escrito aqui ou se você tivesse escrito aqui, seria o mesmo composto, absolutamente o mesmo, tá bom? Então, ciclo fechado, prop 3 carbonos, aqui eu tenho em e o finalzinho O. O em refere-se à dupla ligação, então esse cara é o ciclo propeno. Dá uma olhadinha na cadeia número 6 e na número 7. É um pouco diferente. Eu tenho 4 carbonos e uma dupla. Peraí, 4 carbonos com uma dupla? Então peraí, esse aqui vai ficar assim, ó, é fechado? Não, é aberto. Met, et, prop, but. Aqui eu tenho o but. Debaixo também, 1, 2, 3, 4. But. Tem uma dupla ligação, então ele é em. Ele é em. Terminação, letra O. Ah, é buteno. Mas pera lá. Você está reparando que o desenho das duas é diferente? Então, a partir de agora, a gente vai precisar referenciar a posição em que se encontra a dupla ligação. Nesse caso, esse não pode ser chamado apenas de buteno e esse aqui também não. O que você vai fazer? Eu vou tirar aqui, ó. Vou quebrar o nome e vou fazer assim. Você vai procurar a dupla ligação perto de qual ponto ela, mais próximo de qual a extremidade da cadeia, a pontinha da cadeia que ela se encontra. Então, esse vai ser o teu carbono número 1. Ah, essa daqui está mais perto dessa extremidade. Então, esse aqui é o carbono número 1. Carbono número 1, esse vai ser o 2, esse é o 3 e esse é o 4. Ela está entre o número 1 e o número 2, então a gente usa o menor número sempre. Então, esse é o but, tracinho 1, tracinho em. Como assim, but 1 em? 4 carbonos, na posição número 1 você tem uma dupla ligação, carbono e hidrogênio. Agora olha só, entre letra e número sempre há um hífen, entre números sempre vírgula. Mais uma vez, entre letra e número sempre hífen, entre números sempre vírgula, beleza? Nesse caso, esse composto aqui, ó, eu vou enumerar, ah, mas ele está exatamente no meio. Você vai reparar se você contar 1, 2, 3, 4, da esquerda para a direita, ou tanto faz, da direita para a esquerda, 1, 2, 3 e 4, a dupla ligação vai estar sempre entre os carbonos 2 e 3. Entre o 2 e o 3, entre o 2 e o 3. Você é obrigado a utilizar, pela regra, o menor número. Então esse aqui vai ficar o but, na posição número 2, a gente tem a dupla, carbono e hidrogênio e hidrocarboneto. Então, o de cima, but 1N, o de baixo, but 2N. Obrigado pela companhia, pessoal. Até semana que vem e beijo na mãe.